clamar. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não um sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Eu estava pensando, tem um texto no Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os primeiros discípulos. Os discípulos vão até Jesus e perguntam para Jesus assim: mestre, onde moras? E Jesus responde: vem ver. Vinde ver. E o evangelista diz que aqueles discípulos foram e aquele dia permaneceram com Jesus. E daquele dia em diante eles não mais deixaram de segui-lo. E é justamente esta manifestação de Deus, por meio do profeta Oséias, que nós precisamos pensar. O quanto que Deus nos ama. Se nós tivéssemos como medir, existe amômetro, medidor de amor? Não tem, né? Tem tantas ferramentas, que medem com tanta precisão, tanta coisa, mas não tem ferramenta para medir amor. Mas se fôssemos medir sem exagerar, quanto que Deus nos ama? Quanto que Deus nos ama? Olhando toda a história da salvação, desde a criação, Deus se dá inteirinho, todo por inteiro, inteirinho a nós, no mistério da criação. E propõe conosco, por meio dos patriarcas, por meio dos pais da fé, propõe uma aliança. Propõe uma aliança. E quantas vezes o ser humano, olhando a história da salvação, foi infiel à aliança? E quando foi que Deus deixou de amá-los? Se fôssemos nós, olhando para tudo que o povo de Israel fez, para tudo que o povo de Deus fez para com Deus, certamente a gente deixaria de ter amado já. A gente não estaria mais insistindo. Insistiria 1, 2 vezes, 3 vezes, já ficava. E tantas histórias de infidelidade, de pecado, e Deus nunca desistiu de amar. E é isso que demonstra o profeta Oséias. Numa linguagem quase que matrimonial, vai dizer mais adiante em alguns textos, da figura do esposo e da esposa. O esposo, como Deus
e a esposa, o povo de Israel e todos aqueles que, né, passam a fazer parte do povo de Israel. E Deus foi longe, Deus foi ao extremo, né, por conta deste amor manifestado. E é preciso, diante deste amor que nos é manifestado, a gente dar uma resposta. E não é uma resposta tão somente a alguma pergunta que alguém, né, possa nos fazer. Não é uma resposta simplesmente a uma pergunta, mas é uma resposta ao amor de Deus, que é, de um certo modo, tanto constrangimento que o amor de Deus, Paulo diz isso na carta aos Romanos, o amor de Deus nos constrange. Porque qual é a condição que Deus colocou para nos amar? Deus colocou alguma condição para nos amar? Não. Amou e ama-nos e continuará amando-nos. Quando a gente ama, às vezes a gente coloca alguma condição, né? Nosso amor é meio, né? É meio fraquinho, né? E a gente coloca algumas condições. Mas, por outro lado, este amor que Deus tem por cada um de nós fez com que o Senhor Jesus assumisse a cruz. Então, como, né, diria Santa Teresinha, amar dói. Amar dói. Você já sofreu de amor por alguém? Por algum ser humano? Sim ou não? Sim. Se você não sofreu ainda, você ainda não sabe o que é amar. Agora, nós precisamos reverter, né, transformar este amor humano, né, esse amor que a gente tem para com as pessoas, também para com Deus. E o amor para com Deus há de se dizer que também vai nos fazer sofrer. Também vai nos fazer sofrer. Por quê? Porque para responder a tanto amor, nós teremos que abrir mão de uma série de outras coisas. De uma série de outras coisas. Eu penso que isso está relacionado àquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus passa por Mateus na coletoria de impostos. Sem aprofundar o que significa. Mas Jesus passa, o verbo é interessante, Jesus olha para ele. Certamente Jesus olhou nos olhos de Mateus. E sendo ele o cobrador de impostos, a gente conhecendo um pouquinho o que significa o cobrador de impostos para aquela época, estava a serviço do Império Romano, e, portanto, ele recebia o imposto e também tirava um pouquinho para ele, né? Um pouquinho assim para poder sobreviver, um pouquinho para poder construir um pé de meia. Então, era uma pessoa bem querida, né? Olhando para esta imagem de bate e pronto, você convidaria Mateus para fazer parte de algum grupo com você? Você convidaria Mateus para desempenhar algum trabalho, alguma empreitada com você? Não precisa nem dizer, né? Então, vocês estão todos fazendo assim, sem saber. Estou balançando a cabeça assim. Imagina conhecendo esse homem que do jeito que ele era, eu não chamaria nada, não. E, no entanto, o que Nosso Senhor faz? Passa por ele, olha nos olhos dele e diz: segue-me.
Não é estupendo isso? O que Mateus faz? Senhor, eu não vou com o senhor, não. Eu não sei para onde que o senhor está me convidando para ir. Eu não sei o que o senhor vai querer de mim. Eu não sei o que o senhor vai pedir mais para frente. Eu não vou, não. Não. Mateus não faz isso. Mateus não tem este cálculo, porque ele já está surpreendido porque o Senhor já olhou profundamente nos olhos dele. E quando ele olhou nos olhos do Senhor, naquele momento ele foi fisgado por nosso Senhor. E o texto diz que deixou tudo e seguiu a Jesus. Deixou tudo e seguiu a Jesus. Se a gente for colocar Mateus comparado com outros, né, que o Senhor chamou, que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu, tantos outros, de repente, eram até, entre aspas, melhores do que Mateus. Certamente o Senhor tinha outras opções. Não, gente, esse negócio de outras opções é critério nosso. Nosso Senhor não tem isso, não. De outros melhores, estas comparações existem em nós. Nosso Senhor não. Ele olha, ama e chama. E aquele que é visto, aquele que é olhado, sente-se amado e deve seguir. Simples. Desse jeito. Sentir-se amado e seguir. Colocar-se a caminho. Seguindo os passos de Jesus. Mas nosso Senhor vai mais além. Ele se permite ir tomar a refeição na casa de Mateus. E tomar a refeição, ou sentar-se à mesa, para os judeus é um gesto muito significativo. Um parênteses. Como que isso hoje em dia está tão difícil em nossas casas, A gente não consegue mais sentar à mesa com a nossa família para tomar refeição. Não é verdade? Porque está todo mundo num horário, está todo mundo num ritmo de vida. O horário do almoço é de um, é o horário de café da manhã de outro. O horário do almoço de um é o horário da janta de outro. E de modo que nós estamos tendo como resultado famílias que não têm intimidade nenhuma. Porque nem sentar-se à mesa conseguimos com nossa família. Nem sentar à mesa. Isso faz com que a gente perca a intimidade. E Jesus demonstra ter intimidade com Mateus. E não só com Mateus, como os outros pecadores que ficaram sabendo que foram para a casa de Mateus também. E o espanto dos doutores da lei não é porque Jesus está fazendo refeição simplesmente com um cobrador de impostos, mas porque Jesus está demonstrando ser íntimo, ter intimidade com aquele com quem ele está sentando à mesa. E é isso que é desconcertante. Do mesmo jeito que Jesus se colocou à disposição e se colocou à mesa, nós precisamos recuperar a intimidade entre nós e a intimidade na família. Porque, com o passar do tempo, isso vai se perdendo. Eu vivi uma experiência uns tempos atrás. Eu estava com um seminarista, não era eu, nenhum desses dois que está aqui, não. Oi, cadê? Não está mais aqui. Vai cair.
Esse vidro vai cair. Isso que ela está dizendo. Alguém ajude ali que vai cair. Estava numa refeição e durante a refeição, o seminarista que estava comigo, que não é nenhum desses dois que estão pegando o vidro que vai cair, era outro seminarista. Na hora do jantar, o jantar servido, a gente já posto à mesa, pronto para saborear uma deliciosa refeição, eis que noto o seminarista mandando mensagem. Pensei, deve estar mandando mensagem para a família ou para alguém de fora. Estava conversando com um membro de dentro da casa. Os dois comentando mensagem, conversando sobre mensagem na mesa da refeição. Mas eu achei aquilo um cúmulo. Eu falei, vocês vão ficar trocando mensagem entre vocês ou vão conversar ao vivo aqui? Isso já tem longos anos, já, acho que uns 10 anos já, que isso aconteceu. Mas, para minha surpresa, tenho a impressão que isso continua acontecendo em alguns lares. Ou não? Acho que não, né? Coisa da cabeça do padre, né? Na casa de vocês não tem isso, né? Tem não, né? Na casa de vocês, adolescentes, jovens, também não tem isso, não, né? Tem não, tenho certeza que não. Mas é preciso é preciso a gente ultrapassar essa barreira e recuperar. E aí faz todo sentido o texto que nós ouvimos do Evangelho. Porque Jesus chama Mateus. Mateus se sente amado por Jesus de tal maneira que ele segue. Ele deixa tudo e segue Jesus. Não faz nenhuma pergunta, não faz nenhum cálculo. E Jesus vai tomar refeição na casa dele. Jesus demonstra estar íntimo de Mateus. Do mesmo jeito que Jesus se fez íntimo de Mateus, Jesus também se faz íntimo de nós. Com esta mesma profundidade, o Senhor olha, só que a gente vive desviando o olhar. A gente vive desviando o olhar. A gente olha para baixo, a gente olha para o lado, a gente olha do lado, a gente disfarça. A gente finge que não está vendo, a gente finge que não viu. A gente finge que não é com a gente disfarça. Mas ele olha, ele continua olhando, e ele continua amando, e ele continua pedindo para estar conosco, manifestando a sua intimidade para conosco. Ele não só se senta à mesa conosco, mas como ele mesmo serve-nos no banquete da Eucaristia. É ele que serve a cada um de nós, demonstrando intimidade. Então, é desta maneira que nós iremos responder ao amor dele, ao amor de Deus que eu citei, comentando a primeira leitura. Ele continua amando e não pede, não coloca condição para nos amar. Não coloca nenhuma condição. Se a gente é alto, baixo, magro, gordo, se a gente é padre, é seminarista, é leigo, é ministro, é jovem, é adulto. Não. Ele não impõe nenhum tipo de condição. Ele simplesmente ama-nos. E com um amor que nos constrange, porque não pede nada em troca desse amor. Não pede nada de material. Mas se nós respondemos a este amor, certamente alguma coisa nós teremos que deixar. Nós teremos que abandonar. E se abandonarmos, deveremos entregar por amor. É por amor. E aí o Evangelho termina dizendo: se compreendeis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, isso é uma realidade também, né?
desconcertante. Por quê? Porque nos faz a gente pensar que a verdade dos nossos atos deve traduzir a verdade da nossa fé. Se a verdade dos nossos atos não traduz a verdade da nossa fé, é porque nós não entendemos ainda aquilo que nosso Senhor espera de nós. É certo que a gente poderia tirar muito mais coisa deste evangelho. Como, por exemplo, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os santos. E tantas outras mensagens a gente poderia tirar desse evangelho para a nossa vida. Tantas outras mensagens. Mas termino dizendo, é preciso conhecê-lo para poder segui-lo. É preciso conhecê-lo para poder segui-lo. E nós não conseguiremos conhecer o mínimo do mínimo de Jesus, o mínimo do mínimo de Deus, se nós não buscarmos termos intimidade com Ele. Sem intimidade com Jesus, não será possível chegar ao conhecimento de quem Ele é. E intimidade se constrói dia após dia. Sempre de novo, cada dia um pouquinho mais. E buscando sempre. Peçamos a Jesus a graça de saber reconhecer o seu olhar. Ou de não fugir quando Ele estiver olhando para nós. De deixar que o olhar dele penetre profundamente o nosso olhar, né? E Ele possa, quem sabe, fazer para nós o mesmo convite que fez a Mateus. Segue-me. E a gente ter a mesma coragem de deixar tudo, aquilo que até agora, né, a gente tem ou faz parte da nossa vida e seguir Jesus. Como Mateus, façamos esta experiência de deixar ser olhado pelo Senhor. Que assim seja. Agora eu convido a comunidade toda a acompanharmos o rito que vamos fazer com os nossos adolescentes e jovens, um rito chamado de iluminação, né? Um rito retirado do ritual de iniciação cristã de adultos.